Eu tenho o poder de saber de tudo. A maioria de vocês chamaria isso de habilidade ou dom. Eu chamo de maldição. Não sou um deus. Sou exatamente o oposto, na verdade. Se em sua frente tivesse uma multidão de 50 pessoas, você não seria capaz de me diferenciar de todos os outros. Tenho certeza de que tive essa, habilidade durante toda a minha vida e só comecei a perceber o que realmente era quando tinha 13 anos. Eu estava quase chorando no meio da minha prova de biologia. Lembro-me claramente da pergunta: qual é o nome do processo pela qual as plantas convertem a luz solar em energia química? Eu era um garoto meio burro. Naquele momento, minha cabeça estava esquentando como uma máquina de micro-ondas enquanto eu lutava para lembrar da resposta das profundezas das sessões de estudo e das noitadas mal dormidas. Me forcei a me acalmar e me fiz a pergunta: qual é o nome do processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia química? Fotossíntese. Nesse momento, congelei. Eu não pensei nisso, nessa resposta. Não era aquela voz normal que a gente ouve em nossos pensamentos. Não, de certa forma, era feminina. Eu lentamente rabisquei a resposta na página. Próxima questão. Eu li o texto em negrito, enquanto movia o lápis para baixo. Meu braço parecia tão pesado quanto aço. E foi assim, durante a minha prova inteira. Por fim, tirei 10. Desde então, aquela voz tem sido meu anjo da guarda, guiando-me para tirar 10 em tudo, ganhar bolsas de estudo e oportunidades universitárias. Claro, tive que errar algumas respostas aqui e ali para não chamar a atenção. Lembro-me de contar a 3 de meus amigos mais próximos sobre essa minha habilidade. A princípio, claro, não acreditaram em mim, mas com o tempo, lentamente começaram a perceber que não era mentira, mas ainda estavam céticos. Eu realmente percebi que eles tinham finalmente acreditado em mim quando começaram a me odiar. Eles faziam o possível para tornar meus dias um inferno. Mudei de cidade e acabei obviamente mudando de escola também. Nunca mais os vi. Alguns anos depois, quando comecei a faculdade, soube que 2 deles haviam desistido, sem vontade de se comprometer em fazer algum curso, por saber que eles não tinham o que eu tinha. O terceiro havia perdido a vontade de viver e se enforcou em seu quarto. Isso não me afetou. O fato de eu ter arruinado 3 vidas indiretamente com minha habilidade não conseguiu me fazer diminuir o ritmo. Empurrei isso para o fundo da minha mente e continuei com minha bem-sucedida carreira universitária. Naquela época, percebi o quão longe eu poderia ir e não tinha intenção de parar. Sempre funcionava da mesma forma. Eu lia uma pergunta, perguntava a mim mesmo e recebia a resposta exata da voz dentro de mim. Às vezes, eu tentava fazer perguntas diferentes, como por exemplo: qual é a natureza do universo? Ou por que ele existe? Existe um Deus? A voz nunca respondia a essas perguntas. Era sempre um silêncio absoluto. Logo percebi que a voz não era uma pessoa. Era apenas uma ferramenta, como um tipo de banco de dados. Eu estava um pouco desapontado. Todo mundo era muito inferior a mim. Isso tornava difícil fazer amigos. Depois que saí da faculdade, meio que fiquei à deriva. Ocorreu-me que eu realmente poderia me tornar qualquer coisa, o que eu quisesse. Um engenheiro, um cientista, tanto faz. Mesmo as profissões que exigiam esforço eram viáveis. Tudo o que eu tinha que fazer era perguntar a mim mesmo como fazer aquilo e pronto. Me deparava com escolhas praticamente infinitas e não sabia qual escolher. Então, resolvi fazer uma pausa. Voltei às minhas raízes. Aluguei um pequeno apartamento
e consegui um emprego em um Starbucks local para pagar as contas. Sabe, para botar os pés no chão e pensar com mais calma nessa loucura toda. Há 10 dias atrás, quase perdi minha vida atropelado em um cruzamento. Naquele dia, aprendi que saber as respostas de quase tudo não significava necessariamente invencibilidade. Eu não era imortal. Isso me humilhou um pouco. A ida para a UTI e tal. Eu não quebrei nenhum membro, felizmente. Apenas algumas costelas fraturadas e hematomas. 3 dias depois, eu estava de alta, com a conta do hospital paga por meus pais. Não se preocupe com eles. Eles não são nada importantes. De volta para minha casa, relaxei em minha poltrona reclinável e comecei a me perguntar: a voz poderia prever o futuro? Talvez pudesse. Poderia me poupar o trabalho de quebrar alguns ossos, talvez até me ajudar a evitar a morte. Ou, quem sabe, talvez eu pudesse fazer uma fortuna com os jogos de azar. Quando eu vou morrer? Perguntei. Esperei ansioso pela resposta. 5 segundos se passaram. Depois 10. E a resposta veio. 7 dias depois, comecei a tremer incontrolavelmente. Eu não conseguia parar. Continuei murmurando baixinho. Que merda, que merda. Acho que tive um colapso mental. Só não me lembro. Me recordo de chorar muito, com soluços incontroláveis. Eventualmente, eu simplesmente adormeci e acordei na manhã seguinte. Eu tinha dormido por 15 horas. Faltavam apenas 6 dias para a minha morte. Caminhando para o trabalho, me acalmei, fechei os olhos e fiz uma pergunta: como vou morrer? Esperei 1 minuto, nada. Tentei outra abordagem. Quem me mataria? 5 minutos e nada. Fiquei desesperado. Qual é o nome do processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia química? Esperei 10 minutos. 10 minutos deram lugar a 30 minutos. 30 minutos se transformaram em 1 hora. Eu fui reduzido às lágrimas novamente. Sentei-me na calçada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Pessoas passaram. Algumas olharam para mim com desprezo em seus rostos. Outras lançaram alguns olhares de simpatia. Eu parecia um mendigo. E isso era provavelmente o que eu seria. Eu construí minha vida em torno dessa minha habilidade. E alguma parte da minha mente quebrou naquela noite, sabendo que eu estava prestes a morrer. Um vislumbre de esperança cortou a escuridão. Não. Eu ainda tinha uma vida. Eu poderia manter meu emprego no Starbucks e subir na carreira. Eu ainda poderia levar uma vida humilde. Eu me levantei e me forcei a caminhar para o trabalho. No trabalho, pedi desculpas ao meu chefe por chegar mais de 1 hora atrasado. Comecei meu turno com os outros trabalhadores que vinha a conhecer. Tudo voltou a desmoronar em 1 hora. Eu estava paranoico, com razão. Eles queriam me matar, todos eles. Eu peguei um dos meus colegas me olhando de canto de olho. A menina que lavava a louça sempre passava atrás de mim a caminho das máquinas de café. Todos os clientes que tentei atender olhavam diretamente para o meu coração. Eu ia morrer aqui. No meu 5º cliente, decidi fazer uma pausa. Não havia como passar pela entrada. Havia muitos deles. Eles iriam me cercar. Eu morreria. Eu tive que encontrar outra maneira. Fiz uma pausa e fui para a única seção de funcionários, pegando um garfo a caminho da porta. Meu colega me agarrou pela camisa e perguntou: "O que você tem?" O garfo estava na minha mão. Foi uns 5 centímetros de profundidade em sua jugular. Corri antes que ele caísse morto no chão. Então fugi dos gritos. Eles estavam atrás de mim agora. Corri pela saída dos fundos. Eu já podia ouvir as sirenes da polícia.
Eu não poderia morrer agora. Isso foi há 7 dias. Com um pouco do dinheiro que tinha, pintei o cabelo de loiro, comprei roupas novas e aluguei o apartamento mais barato que encontrei. Não posso sair agora. Eles estão todos atrás de mim. Eu não vou morrer por suas regras. Eu sei que alguns de vocês não são como eles. Você, por exemplo, não quer me matar. Nem todo mundo quer me matar. Isso seria uma loucura, certo? A corda está pronta. Por favor, lembre-se de mim. Até a próxima. Obrigado.